Bom dia a todos, que a paz do Cristo possa nos envolver, hoje em especial, nesta manhã de domingo, aonde nós adquirimos o direito de exercer o voto e de decidir, através da nossa maturidade, do nosso livre-arbítrio, quem será o governante do nosso país. Diante dos descalabros que envolvem a política nacional, achei de extrema importância que nós trouxéssemos para as reflexões da nossa manhã o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que nós possamos saber quais são os propósitos de Jesus com relação à nossa nação. E, apesar de ter lido 3 vezes esta obra, que é da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, em todas as vezes eu me emocionei profundamente com o relato poético do nosso querido irmão. Em especial, quando ele nos dá a certeza da destinação espiritual da nossa pátria. O naturalista alemão, geógrafo, cientista, Friedrich von Humboldt, quando visitou o Brasil, em especial o Vale Extenso do Amazonas, afirmou com muita certeza que aqui se encontrava o celeiro do mundo. E durante muitas vezes na minha infância, eu ouvi o meu pai proferindo essas palavras, em referência à fertilidade do nosso solo, às nossas riquezas naturais. A beleza da nossa geografia, segundo Humberto de Campos, a baía mais bonita do mundo é a Baía de Guanabara. Nós sabemos da diversidade da nossa fauna, da nossa flora, das riquezas dos nossos minérios, do nosso potencial hídrico. E com certeza muitos outros pesquisadores, muitos outros cientistas asseveraram esta verdade. Porém, não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes, Olavo Bilac. Por volta do início do século XIII, Jesus vem ter conosco, descendo das esferas sublimes, e para tanto convoca um espírito chamado Hillel, que é o responsável por todas as questões sociológicas do nosso planeta. Jesus vinha averiguar a quantas andava a sua mensagem no coração dos homens, qual era o nosso comportamento diante da mensagem do Cristo, passado mais de 1000 anos da sua estada conosco. E lembramos aqui que também no início do século XI, nascer entre nós o símile de Jesus, que era Francisco de Assis, deixando a sua mensagem de amor incondicional, exemplificando através da sua ternura, do seu amor a todas as criaturas, reafirmando a mensagem do Cristo. E é com extrema amargura que Jesus, ao lado de Hillel, constata os mais tristes fatos. Aqui nos referimos às cruzadas. Durante milênios, o solo sagrado do Oriente Médio foi banhado de sangue. Nessa terra, as cicatrizes deixadas pelas batalhas entre as 3 maiores religiões do mundo mancharam o solo. Mas a maior ferida foi infligida pela guerra entre cristãos e muçulmanos, que nasceu no final do século XI e durou 200 anos. Estava em jogo uma estreita faixa de terra de poucas centenas de quilômetros, que continha um prêmio de valor incalculável: Jerusalém. Hoje, essa guerra santa é contada como uma lenda. Mas há quem tenha visto as batalhas com os próprios olhos. Grandes historiadores de 2 mundos diferentes, cristão e muçulmano,
relataram feitos heróicos, disputas ferozes e grandes guerreiros, homens que sacrificaram a vida em nome de seus deuses. Este é o conflito entre dois povos de fé inabalável, o choque entre a meia-lua e a cruz. Estas são as Cruzadas. As Cruzadas, a meia-lua e a cruz. Diante desse quadro estarrecedor, da distorção total da mensagem do Cristo, do amor incondicional, Ele que nos convidara a amar até os nossos inimigos, dentro desta deturpação, Ele, sabendo da gravidade dos delitos cometidos pelos homens em seu nome e da lei divina de ação e reação, dos compromissos morais adquiridos por esses nossos irmãos e dos dias que, com certeza, experimentariam as expiações desses graves equívocos, o coração já aturdido, deturpado diante da mensagem, Jesus não vê outra solução, senão transferir o seu evangelho de luz para os continentes ainda desconhecidos. E na proposta de Hillel, vem ter conosco, e diante das belezas das matas brasileiras, Jesus exclama extasiado: para esta terra bendita será transportado o meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Hillel, e aqui nós adotamos Hillel, a forma hebraica do nome deste assessor de Jesus. Humberto de Campos, no seu livro, ele usa Helil, que é a forma árabe do nome. Tu, Hillel, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Por isso a escolha dos portugueses para serem os nossos colonizadores. Instituirá um roteiro de coragem, para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. E então, em 1315, nasce no solo português Henrique de Sagres, mais conhecido como Infante de Sagres. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. E Henrique de Sagres estabelece, então, uma escola de navegação, proporcionando as glórias futuras ao povo português. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. Aqui os nossos irmãos, os silvícolas. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Hillel, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. E a gente sempre ouve, até mesmo dentro do meio espírita, das pessoas que estão iniciando os estudos, aqueles que são simpatizantes da doutrina, o porquê do Brasil ter o maior número de espíritas do mundo, tendo sido a codificação espírita lançada no solo francês, por Allan Kardec. Então, a formação das raças brasileiras, a ingenuidade, o coração bondoso dos nossos indígenas, a humildade, a mansidão dos africanos e a força de trabalho e também humildade do povo português.
E eis que em 22 de abril de 1500, sob o comando de Cabral, aportam nas praias brasileiras 13 caravelas. No céu, celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra da minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. E nós sabemos que é nas terras brasileiras que nós encontramos a maior cachoeira do mundo, que é as Cataratas do Iguaçu. Nós sabemos que nós somos os criadores da maior hidrelétrica do mundo, o maior lago artificial do mundo. A China ainda não nos alcançou. Nós sabemos que na atualidade muito se fala sobre o sistema de informatização da nossa eleição, o mais moderno do mundo. Por que é que outras nações mais adiantadas intelectualmente e cientificamente não chegam a esses feitos que muito faz com que se admirem os outros povos e o povo brasileiro? Mas, após determinar que haveria a conquista do novo continente, a sua povoação por essas 3 raças, Jesus destina um espírito para que se torne o governante espiritual desta nação. Para tanto, convoca um espírito próximo da angelitude, chamado Ismael. E no momento que Jesus convoca Ismael para a sua maior tarefa, entrega a ele uma flâmula em branco. E Ismael plasma nessa flâmula, nessa bandeira, aquelas que seriam as diretrizes do seu trabalho junto à nossa nação, que são Deus, Cristo e caridade. E foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8.000 quilômetros de costa marítima. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. Isso porque estamos amparados pela misericórdia divina, por uma pleiade de espíritos, cuidando para que o Brasil cumpra o seu destino, que é, acima de tudo, a sua destinação moral e espiritual. Mas era necessário que houvesse uma emancipação do nosso governo para que nós pudéssemos nos libertar do jugo de Portugal. E então, Napoleão, na sua ânsia de poder, de governar, de alcançar conquistas, invade inúmeros países. E não foi diferente com Portugal. Diante da ameaça da invasão francesa, a família real se vê obrigada a exilar-se no Brasil. E em 1815, com a vinda da família real para o Brasil, passará a colônia a ser o Reino do Brasil, em carta de lei de Dom João VI. O Rio de Janeiro tornou-se, desse modo, a sede da monarquia portuguesa. O soberano, reconhecido a terra que o asilara, dispensava ao Brasil os mais altos privilégios. Ismael e seus emissários conseguiram, com a proteção de Jesus, fazer desabrochar por toda parte os albores da paz, lançando os alicerces da emancipação do Brasil. Em 1820, rebenta em Lisboa e no Porto a Revolução Constitucionalista. Portugal, reduzida à condição de colônia, desde a ocupação de Junot, reclamava a volta imediata da família real
a metrópole portuguesa e o regime de constituição para a sua vida política. O generoso soberano, cujo reinado transcorria num dos períodos mais críticos da história do mundo, foi obrigado a deixar no Brasil o filho como príncipe regente. No momento da sua despedida, profere a famosa recomendação: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti, que me respeitarás, do que para algum desses aventureiros. Só que nós sabemos, pelas biografias da nossa história, que Dom Pedro I era um espírito bastante conturbado, principalmente nas questões sexuais, na sua responsabilidade, e era necessário que Jesus colocasse ao lado desta alma, ainda pouco evoluída moralmente, um espírito que pudesse, através da ternura, da tolerância, fortalecer este nosso governante. E para tanto, Dom Pedro I casa-se com a imperatriz Leopoldina da Áustria. E tudo isso tinha um propósito. Era necessário que eles recebessem um espírito escolhido pelo próprio Jesus para trazer para o Brasil momentos de grande felicidade. Nós nos referimos a Longinos, um espírito que durante a encarnação de Jesus, ele gozava da mais alta confiança de Pôncio Pilatos. Era um guarda da sua guarda pessoal, ao qual Pilatos convoca pessoalmente, para que fosse ao pé da cruz, certificar-se de que o Cristo realmente havia morrido. E para tanto, Longinos, ao aproximar-se de Jesus, vara o coração do mestre com uma lança. Após despertar no plano espiritual, reconhecendo a gravidade do seu ato, acolhido pelo próprio mestre, Longinos passa inúmeras existências trabalhando pelo Evangelho de Jesus. E Jesus chega a ele e pergunta se ele já se achava moralmente fortalecido para receber do próprio mestre aquela que seria a sua tarefa mais importante, que seria governar o Brasil. E que ele passaria por inúmeros sofrimentos. E a gente costuma dizer, né? Quando a gente vê alguém que está feliz, que está bem-sucedido, aquele leva a vida de rei. Sem saber dos inúmeros sofrimentos que muitas vezes acometem os dirigentes, as pessoas que recebem as maiores responsabilidades. E no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia Dom Pedro de Alcântara, de Dona Leopoldina, a virtuosa imperatriz. Após a abdicação do trono, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I rumou para Portugal. Esse quadro retrata bem esse momento muito triste da vida de Dom Pedro II. Ele estava apenas com 5 anos de idade, e seus pais retornam a Portugal. E ele permanece no Brasil como sendo o futuro dirigente da nossa nação. Só que imagine uma criança de 5 anos que perde a sua família e que fica aos cuidados de tutores, entre eles José de Bonifácio. No dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro II é coroado imperador, apenas aos 15 anos de idade. Imagina a envergadura desse espírito que foi capaz de aceitar tamanha tarefa. Quem de nós com 15 anos de idade assumia algum tipo de responsabilidade? E ele tinha sobre seus ombros a responsabilidade de governar uma nação inteira. Ele fica conhecido dentro da biografia brasileira como sendo o príncipe triste, o órfão do Brasil, por todas essas questões afetivas que envolveram a sua infância. Mas nós sabemos que Jesus, através da sua misericórdia, dos planos reencarnatórios, ampara todos nós. E não foi diferente com Dom Pedro II. Nós temos uma família espiritual. E ao lado deste grande governante, desse espírito de alta envergadura, reencarna outro espírito muito iluminado. Aqui nos referimos à princesa Isabel. Na década de 70, Dom Pedro II viajou 2 vezes à Europa, deixando a filha, a princesa Isabel, como regente. Em ambos os momentos, a princesa resolveu causas difíceis. Em 1871, assinou a lei do ventre livre, e em 1875 foi resolvida a questão religiosa.
Em 1886, Dom Pedro adoece e parte novamente para a Europa. No dia 13 de maio de 1888, com a regência da princesa Isabel, é assinado o decreto que acaba com a escravidão no Brasil. Essas eram as importantes tarefas que cabiam à princesa Isabel. Só que aqui nós temos que lembrar um detalhe bastante importante. Nós fomos o último país do planeta a abolir a escravidão. É por isso que muitas vezes, em muitos momentos, nós nos sentimos como que escravos do nosso governo, quando somos obrigados a trabalhar cerca de 5 meses para pagar as taxas altíssimas de impostos que nos são cobradas. Talvez esse ainda seja o karma coletivo da nossa nação, que ele possa ter um fim muito em breve. E em 15 de novembro de 1889 é feita a proclamação da República. Neste momento, Dom Pedro II, que era considerado um governante generoso, de extrema bondade, justo, inovador, que trouxe enormes benefícios para a nossa nação, neste momento, ele sente o seu coração varado pela traição daqueles a quem ele depositava a mais alta confiança, quando ele é intimado a deixar a sua nação num prazo de 24 horas. E pela relação de extrema confiança, de amizade, que ele mantinha com aqueles que eram seus assessores, eles lhe fazem a proposta de que ele levasse do Brasil tudo aquilo de que ele necessitasse para gozar da maior tranquilidade nos últimos anos da sua existência. Mas, como faz parte das características dos espíritos mais evoluídos, Dom Pedro II rejeita toda e qualquer vantagem material. Solicita que apenas lhe fizessem um travesseiro recheado com as terras brasileiras, aonde ele pudesse deitar a sua cabeça nos últimos anos da sua vida, e segue para o exílio na França e vem a falecer 2 anos depois. É importante nós lembrarmos que este momento de transição aconteceu também de maneira pacífica, quando nós assistimos em outras nações as guerras civis, os flagelos, a disputa do poder, que muitas vezes duram décadas e décadas e décadas. E a nossa programação espiritual, sob a égide desse espírito que era Longinos, aconteceu de maneira pacífica e sem derramamento de sangue. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XXI. E em 3 de outubro de 1804, Allan Kardec respira pela primeira vez na pequena cidade de Lyon a atmosfera terrestre. Neste momento, nós sabemos que Jesus e uma pleiade de espíritos superiores, médiuns incontáveis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Leon Denis, todos acompanhavam o mestre leonês para que ele tivesse êxito na codificação kardeciana. E não seria diferente nas terras brasileiras, com o nascimento do apóstolo Lucas. Em 1848, os fenômenos de Hydelsville tomam conta da humanidade, bem como a febre das mesas girantes toma conta de toda a Europa. E em 1831, aqui a configuração do PowerPoint, do meu sistema para o PowerPoint, deu algum problema aqui na mensagem que estava aqui embaixo. Mas em 1831, nasce em Riacho, no Ceará, esqueci o nome da cidade de nascença de Bezerra de Menezes. Mas nascia Bezerra de Menezes no Ceará, para cumprir importante missão nas terras brasileiras. E é o nosso apóstolo Lucas. As falanges de Mael estavam vigilantes. Vocês vejam, Kardec desencarna em 1869. E em 1873, fundava-se, com estatutos impressos e demais formalidades exigidas, o Grupo Confúcio, que constituiria a base da obra tangível e determinada de Ismael na terra brasileira. Por esse grupo passaram, na época, todos
todos os simpatizantes da doutrina. E se efêmera foi a sua existência como sociedade organizada, memoráveis foram os seus trabalhos, aos quais compareceu pessoalmente o próprio Ismael, o dirigente espiritual da nossa nação, pela primeira vez esclarecendo os grandes objetivos da sua elevada missão no país do Cruzeiro. Nós sabemos das dificuldades do exercício da mediunidade com Jesus. Nesse momento, a mediunidade ainda não era desconhecida da maioria das pessoas. Os estudos estavam apenas se iniciando. E no meio desse pequeno grupo, que eram de trabalhadores extremamente elevados, com uma importante tarefa, que era trazer o Espiritismo para a nossa nação, existia um médium bastante equivocado, que foi capaz de criar a desarmonia naquele grupo, e é por isso que essa casa espírita existiu apenas durante 3 anos. Mas Ismael convoca Bezerra de Menezes para que ele assumisse definitivamente a missão ao qual havia sido se comprometido. E ele restabelece, então, a harmonia naquele pequeno grupo e funda a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, apoiado por Antônio Saião, Bittencourt de Sampaio. Bezerra de Menezes é muito bem sucedido na sua tarefa. Aqui nós gostaríamos de relembrar também o início desse importante periódico espírita, que até hoje, mais de 130 anos depois do seu lançamento, acontece de maneira ininterrupta, que é o Reformador. Em 1883, Augusto Elias da Silva, na sua posição humilde, lançava o Reformador com recursos próprios do seu próprio bolso. O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, prepara o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec. Então, numa sessão mediúnica, o próprio Kardec vem ter conosco, que através do médium Frederico Júnior, forneceu as suas instruções aos espíritas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. E nós, quando nós assistimos às comunicações psicofônicas, lemos as psicografias, especialmente de Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Pereira Franco, nós percebemos o grande empenho que Bezerra tem com relação à unificação do movimento espírita. Bem, diante de todos esses fatos, que eu não sei se eram conhecidos de todos, mas nós costumamos sempre relembrar que o Brasil é a pátria do Evangelho pelo grande número de pessoas que já têm esse envolvimento realmente grandioso com a religiosidade. O maior número de católicos, o maior número de evangélicos, o maior número de espíritas se encontra na nossa pátria. Mas a intenção de nós refletirmos sobre a obra de Humberto de Campos é para que nós possamos entender que as transformações sociais que nós todos tanto almejamos, elas têm início dentro do coração de cada um de nós. Se nós não nos evangelizarmos, se nós não compreendermos o compromisso que nós temos com as falanges de Ismael, porque eu tenho certeza que todos nós aqui fomos convidados por Ismael para nos tornarmos seus trabalhadores, se nós não compreendermos que é através da evangelização de cada um de nós não alcançaremos os objetivos traçados por Jesus. Então, que a nossa diretriz seja a proposta pela codificação espírita, para que nós possamos exercer este cristianismo redivivo trazido pelo Consolador prometido. E hoje, em especial, eu peço a todos vocês que vibrem por Ismael, para que ele possa, fortalecido pelas nossas emanações, conseguir para a nossa nação tudo aquilo que nós todos desejamos, através dos nossos governantes aqui na terra. Que nós possamos seguir em paz, que nós exerçamos com maturidade esse direito que é o de eleger os nossos governantes. E que vocês, se tiverem a oportunidade, leiam ou releiam essa obra belíssima de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito obrigada.